Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar o Estado de São Paulo desta sexta-feira, 17 de setembro de 2021, em sua edição de número 46.721, onde na página A11, portanto, no setor internacional, nós destacamos uma notícia que abalou todo o mundo e ela nos chega através da agência France Press, New York Times e Washington Post. Nós temos, além do título, subtítulo, uma grande foto comentando a parceria, um olho e um texto de apoio. Vamos lá? China critica pacto entre Reino Unido, Austrália e Estados Unidos. Aliança militar que dotará a Marinha Australiana de submarinos nucleares é vista como desafio à China e provoca crise com a França. A foto, parceria Joe Biden, Boris Johnson e Scott Morrison anunciam em videoconferência aliança estratégica. A França reagiu com raiva à quebra de acordo da Austrália. Vejamos então o primeiro-ministro britânico, da Austrália e no centro-presidente norte-americano. Críticas. Declaração de Jean-Yves Le Drian, chanceler da França. O acordo é uma facada pelas costas. Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, a França é um parceiro vital nisso e em tantas outras questões que remontam a gerações anteriores. Eles tentaram colocar panos quentes na raiva da França. Já o texto auxiliar, cenário, Roberto Godoy, área que submarinos de alta tecnologia vigiarão é estratégica. Os mares gigantes que formam o estratégico eixo Indo-Pacífico serão vigiados até 2030 por uma frota de novos submarinos nucleares de ataque operados pela Marinha da Austrália. Os navios serão construídos no país com amplamente transferida tecnologia especializada dos Estados Unidos em meio ao acordo AUKUS, que envolve o Reino Unido. A negociação também cobre segurança cibernética, energia quântica e inteligência artificial. O compromisso envolve valores estimados em 10 bilhões de dólares, referentes apenas ao preço aquisitivo de 3 submarinos, sem considerar outros fatores, como o custo do conhecimento sensível do projeto e da implantação de infraestrutura. A operação ainda implicará o pagamento de uma indenização à Corporação Naval Group da França, que cuidava do fornecimento de 12 submarinos equipados com motores diesel elétricos, porém baseados na classe Barracuda de propulsão atômica. O negócio, iniciado em 2014, ganhou formalidade em 2016 e terá atingido um elevado patamar financeiro da ordem de 190 bilhões de dólares. A compensação pela ruptura do compromisso pode chegar a 3 bilhões de dólares, conforme projeção de um consórcio de bancos de Paris. O modelo de submarino combina especificações da Força Naval Australiana com as capacidades dos estaleiros americanos General Dynamics e Huntington Ingalls. Segundo discussões preliminares,
o navio terá deslocamento de 8.700 toneladas, medirá 130 metros e será dotado de avançados recursos digitais, permitindo que a tripulação seja limitada a 100 pessoas. O sistema de armas contempla torpedos de 533 milímetros e mísseis de cruzeiro do tipo Tomahawk, com alcance de até 1.300 quilômetros. O periscópio e os sensores ópticos utilizarão dispositivos fotônicos, ou seja, o que a Austrália está ganhando ao participar deste acordo chamado AUKUS é alta tecnologia naval. O anúncio da parceria entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália para a transferência de tecnologia militar, incluindo submarinos nucleares, foi duramente criticado ontem pela China. A aliança batizada de AUKUS foi vista por Pequim como um desafio aos interesses chineses e deixou o governo francês irritado por ter sido passado para trás. O porta-voz da chancelaria da China, Zhao Lijian, disse que o acordo prejudicará seriamente a paz e a estabilidade regionais, exacerbará uma corrida armamentista e dificultará os acordos internacionais de não proliferação nuclear. É como se a China estivesse dando um ultimato, uma espécie de ameaça aos interesses dos aliados naquela região. A formação da aliança foi comunicada pelo presidente americano Joe Biden e pelos primeiros ministros de Austrália, Scott Morrison, e Reino Unido, Boris Johnson, durante uma videoconferência na noite da quarta-feira. O problema é que a Austrália tinha um acordo de 70 milhões de dólares para comprar 12 submarinos a diesel da França. O contrato foi rasgado pelo governo australiano sem aviso prévio, o que pegou os franceses de surpresa. Jean-Yves Le Drian, chanceler da França, disse que o AUKUS era uma facada pelas costas. O embaixador francês em Washington, Philippe Etienne, disse que a decisão de excluir a França mostra uma falta de coerência lamentável. Curiosamente, há exatamente 240 anos, a Marinha Francesa derrotou a Marinha Britânica na Baía de Chesapeake, abrindo caminho para a vitória de Yorktown e a independência dos Estados Unidos, escreveu Etienne no Twitter. É uma lembrança, porém dura, já que ela reativa a atividade entre a França e a Inglaterra. Os franceses se sentiram traídos. Segundo diplomatas, a impressão é a de que Joe Biden não confia no presidente Emmanuel Macron, que sempre defendeu uma ação autônoma da Europa com relação à disputa entre americanos e chineses. Após a reação violenta de Paris, os americanos tentaram conter os danos causados pela aliança. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, garantiu que a Casa Branca esteve em contato com Macron antes e depois do anúncio da parceria. Os franceses negam. A França, em particular, é um parceiro vital nisso, e em tantas outras questões que remontam a gerações anteriores. E queremos aprofundar nossa cooperação transatlântica no Indo-Pacífico e em todo o mundo, disse Anthony Blinken. Analistas dizem que a parceria significa que a China enfrentará uma nova e poderosa aliança na Ásia. O acordo também seria uma vitória para Boris Johnson, que pode vender a imagem de que os Estados Unidos querem o Reino Unido e não a União Europeia como seu principal parceiro militar, uma das promessas do premier durante a campanha pelo Brexit. O acordo ainda permite uma cobertura militar para o giro da política externa americana, que deixou o Afeganistão e pode agora se concentrar no sudeste da Ásia, onde a rivalidade é muito mais intensa, já que está concorrendo com a China, que é o maior player do mundo depois dos Estados Unidos. No dia 24, Joe Biden organizará a primeira
cúpula presencial do Quad, o bloco composto por Japão, Estados Unidos, Austrália e Índia. O acordo entre os três países também terá repercussões nas relações entre Washington e Bruxelas. Macron, apontam analistas, deve aumentar a pressão por uma maior autonomia da Europa. Na quarta-feira, o presidente da Comissão Europeia, a presidente, melhor dizendo, Ursula von der Leyen, prometeu realizar em breve uma cúpula de defesa da União Europeia, dizendo que os países do bloco precisam criar vontade política para montar o próprio exército. Aliás, esta sempre foi uma intenção da União Europeia, ter um exército comum, afastar a influência da OTAN, ou seja, indiretamente dos Estados Unidos. Porém, isso nunca ocorreu. Agora parece voltar a ser uma bandeira importante. Submarinos. Inicialmente, o principal aspecto do acordo é a aquisição de submarinos nucleares pela Austrália, o que permitirá ao país realizar patrulhas de rotina que podem passar por áreas do Mar do Sul da China, região que Pequim reivindica como sua zona exclusiva, incluindo Taiwan. Embora nenhum dos governantes tenha mencionado a China, o movimento é visto como uma resposta ao expansionismo chinês, que teriam 6 submarinos nucleares e planos de aumentar a frota na próxima década. Submarinos nucleares são mais rápidos, mais difíceis de detectar e muito mais letais do que os submarinos movidos a diesel. Atualmente, apenas 6 países operam submarinos nucleares e os Estados Unidos havia compartilhado a tecnologia até então apenas com o Reino Unido. Os submarinos de ataque são um grande negócio e enviam uma grande mensagem, disse Vipin Narang, professor do Instituto de Tecnologia do Massachusetts, o famoso MIT. Isso seria difícil de imaginar 5 anos atrás. E isso diz muito sobre o comportamento da China na região. A China sentiu o desafio e acusou os Estados Unidos e o Reino Unido de seguirem padrões duplos e de usarem as exportações de equipamentos nucleares como uma ferramenta em jogos geopolíticos e manter uma mentalidade antiquada da Guerra Fria. Na Austrália, a leitura foi parecida. A decisão australiana de ir por este caminho não é apenas uma decisão de adquirir um submarino nuclear, é uma decisão de aprofundar nosso alinhamento com os Estados Unidos contra a China, disse Rick White, professor na Universidade Nacional Australiana. Isso aprofunda ainda mais a sensação de que temos uma nova Guerra Fria na Ásia e na Austrália. Aposta que nessa nova Guerra Fria os Estados Unidos sairão vitoriosos. É isto então, trouxemos a baila além da reunião do Quad, que ocorrerá em breve, dia 24 de agosto, e que certamente nós cobriremos a aliança militar chamada AUKUS, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Bem, pessoal, nós ficamos por aqui, esperando contar com a audiência de vocês em uma nova edição. Por hora, fiquem bem, tudo de bom. Eu espero que tenham uma boa semana. Se puderem e quiserem, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, seu joinha, um comentário e acionar o sininho das notificações para receber as novidades. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado, até a próxima, tchau!